Bem, pessoal, então esse vídeo é a continuação do anterior e a gente vai continuar falando de limite de funções de duas variáveis, né, fazendo alguns exemplos a mais, tá certo? Então, sem mais delongas, eu vou deixar vocês aí com o vídeo. Então, vamos lá agora para esse exemplo, que é o limite, quando x, y tende para 0, 0, de 6x ao cubo vezes y sobre 2x à quarta mais y à quarta. Pessoal, só uma coisa que eu esqueci de falar, que eu geralmente falo, é que esses exemplos são todos exercícios do livro do Stuart, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Então, vamos primeiro, a gente vai sempre mais ou menos nessa mesma estrutura. A gente vai fazer primeiro o eixo x, que é o y igual a 0, depois o eixo y, que é o x igual a 0, ver se dá igual ou não. Se der diferente, a gente já sabe que o limite não existe. Se der igual, eu não posso concluir que o limite existe. Tá certo, pessoal? Então, mais uma vez, né, a gente está tentando, o xy vai para o 0, 0, que é para a origem. Então, primeiro eu vou considerar o caminho que é a reta y igual a 0, que é justamente fazer tender esse ponto pelo eixo x. Então, se eu quero azul, né? Se y igual a 0, se y igual a 0, então f de x 0 é igual a, o y é 0. Então aqui o numerador já é 0 e o denominador fica, o y à quarta é 0, o denominador fica 2x à quarta, e isso é 0, né, para todo x diferente de 0. Mais uma vez, lembre que eu vou fazer o x ir para 0 e não me importa o valor de x igual a 0. Então, estou realmente considerando o x diferente de 0. Então, f de x 0 é 0. Tá? Se eu considerar aqui os pontos no eixo x, que é justamente a reta y igual a 0, eu tenho que a função é 0. Logo, ela se aproxima do 0 quando o xy vai para 0, 0 pelo eixo x. Né? Então, o f de x y vai para 0 quando o xy vai para 0, 0 ao longo do eixo x. Tá? Então, atenção aqui que a gente tem que só prestar atenção para quando ele está indo para o 0. Agora, a gente vai fazer o x igual a 0. Né? A gente vai fazer a função fazer o xy tender para o 0, 0, fazer o xy tender para o 0, 0, agora pelo eixo y, e vamos ver o que vai acontecer. Lembra que o eixo y é justamente a reta x igual a 0. Então, se x igual a 0, então, quanto vale f de 0y? Vamos ver na equação. Se eu boto x igual a 0, isso aqui 0, né, o numerador 0, e o denominador sobe no y à quarta. Então, fica 0 sobre y à quarta. E isso é 0 para todo y não nulo. Mais uma vez, lembra que eu vou fazer o y indo para 0. Então, não me interessa o valor de y igual a 0 aqui. Tá? Ele está próximo do 0, mas não é igual a 0. Então, logo, essa função f de xy está tendendo para 0 também, quando o xy se aproxima do 0 ao longo do eixo y. Né? O xy se aproxima do 0, 0 ao longo do eixo y. Aí você pode pensar, Clécio, então, né, como aqui pelo eixo x ela foi para 0, pelo eixo y ela foi para 0 de novo, você pode pensar erroneamente, então o limite existe e é 0. Não, pessoal, não existem só esses dois caminhos para você se aproximar do ponto 0. Mais uma vez, existem infinitos, só de reta. Você poderia passar qualquer reta aqui, né, passando pela origem, que você já tem infinitas. Né, por um ponto passa infinitas retas, mas ainda assim poderia pegar qualquer outro caminho, poderia ser inclusive uma parábola, qualquer coisa, um caminho assim, bem troncho, tá? Poderia. Tá? Qualquer caminho que levasse aqui à origem eu deveria considerar, para aí sim dizer que o limite existiria. Aí você pensa, tá, Clássico, e o que é que eu faço agora? Veja, tem outras coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, eu agora posso considerar a reta, vou considerar, vocês vão ver que esses passos que eu estou fazendo é bem comum a gente tentar logo eles, tá? Eu vou considerar a reta y igual a x, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares, tá certo? E vamos ver o que acontece se eu faço o xy tender para 0, 0, por essa reta y igual a x, tá? Então deixa eu usar aqui minha edição de novo, só para escrever isso. Então, se y igual a x, então, né, f de y igual a x, então fica f de x, x.
olhando para quem é f, olhando para quem é f, quem seria f de x? X. Estou me batendo aqui, né? Seria 6, olha, o y é igual a x, então fica 6 vezes x à quarta sobre, né, o y é x, eu tenho 3x à quarta mais x à quarta, o que dá 3x à quarta no denominador. Isso dá quanto? Tá? Isso aqui dá 2, né? Porque eu posso cancelar isso com esse. Isso dá 2 para todo x diferente de 0, tá, pessoal? Que eu não posso dividir por 0 nunca na minha vida. Então, para todo x diferente de 0, se eu considero a reta y igual a x, tá? A função f de xy, ela vai para 2, quando x, y tende para 0, 0 pela reta x igual a y, tá certo? E aí sim, agora eu consigo afirmar que o limite não existe, porque por esse caminho, que é o caminho y igual a x, quando eu faço o ponto ir para 0, 0, a função tende para 2, e antes ela estava indo para 0, tá? Logo, f de xy tende para 2 quando xy tende para 0, 0 ao longo seria da reta y igual a x, tá? Ficou apertadinho aqui. Sendo assim, o limite não existe, pois obtivemos valores diferentes para o limite ao longo de caminhos diferentes. Tá? Obtivemos 2 valores diferentes para o limite quando a gente considerou caminhos diferentes, tá, pessoal? Então, muita atenção que, mais uma vez, que essa diferença de limites, né, tipo, limites de funções de uma variável era muito mais simples de se tratar, não existia essa problemática toda, tá? Vamos lá fazer mais um exemplo. Bem, pessoal, então vamos lá agora fazer esse limite, quando xy tende para 0, 0, de 2x ao quadrado vezes y sobre x à quarta mais y ao quadrado, tá? Ainda bem que eu vi logo, mais y ao quadrado, tá? Bem, mais uma vez a gente vai fazer o xy indo para 0, 0 primeiro pelo eixo x, depois pelo eixo y. Se der diferente, já não existe. Se der igual, não posso concluir nada. Se der igual, por exemplo, eu vou fazer pela reta y igual a x. Se der diferente, não existe. Se der igual, não posso concluir nada, tá, pessoal? Eu vou fazer logo por esses 3 caminhos, mas rapidinho aqui, né, com a ajuda da edição. Então, pessoal, veja, se eu faço se aproximar pelo eixo x, que é a reta y igual a 0, f de x0 vale quanto? Bota y igual a 0, 0 no numerador, e o denominador fica x à quarta. Então, f de x0 dá 0 sobre x à quarta, que dá 0 para todo x diferente de 0. Mais uma vez, eu não me importo com x igual a 0, porque eu estou fazendo x tender para 0. Então, logo, f de xy tende para 0 quando eu faço o xy tender para 0, 0 ao longo do eixo x, que, lembra mais uma vez, o eixo x é a reta y igual a 0. Tá? Bem, por sua vez, se eu vou agora para 0 pelo eixo y, que é a reta x igual a 0, o que é que eu tenho? Né? Eu faço f de 0 y, isso dá quanto? O numerador 0, porque tem um x ao quadrado aqui, né? Fica 0. E embaixo fica 0 mais y ao quadrado, que dá y ao quadrado. Então, f de 0y é 0 sobre y ao quadrado, que dá 0 para todo y diferente de 0. E mais uma vez, eu não me importo com valores de com o valor de y igual a 0, porque eu vou fazer o y tender para 0 e pouco me importa, nesse caso, o y igual a 0, tá? Então, logo, f de xy tende para 0 também, né? Já ia para 0 pelo eixo, quando o ponto se aproximava do 0, 0 pelo eixo x, e agora eu provo que ele também vai para 0 quando o xy tende para 0, 0 pelo eixo y. Ainda assim, eu não posso concluir que o limite existe e que é 0. Eu vou passar agora pela bissetriz do quadrante ímpares, que é justamente a reta y igual a x que a gente acabou de fazer. Então, quando eu considero agora, pessoal, a reta y igual a x, né? Então, o que é que eu tenho? f de x, e aí quando eu faço y igual a x aqui, vai ficar 2, no numerador 2x ao cubo, né? Porque o y igual a x, e no denominador fica x à quarta mais x ao quadrado, tá? E aí, nesse denominador, eu posso colocar um x² em evidência,
eu vou ficar com x ao quadrado mais 1, certo? E isso eu posso cancelar aqui, vai dar 2x sobre x quadrado mais 1, certo? Beleza? E agora, só que aí veja o que acontece, pessoal. Quando eu fizer o x tender para zero, isso aqui vai para zero, né? Porque o numerador vai para zero, o denominador vai para 1. Vai ficar 0 sobre 1, que é 0. Então, mais uma vez, né? Quando eu fizer o xy tender para zero ao longo agora desse caminho, x igual a y, a função de novo vai para zero. O que fica pensando, mas ainda assim, eu não posso concluir que o limite existe que é igual a zero, porque existem infinitos caminhos. Pode ser que eu pegue algum que dê diferente. Então, pessoal, né, f de xy tende para zero quando xy tende para 0, 0 ao longo da reta y igual a x, tá? Então, mais uma vez, foi para zero agora, né, por mais um caminho, né? E aí a gente, pô, será que esse limite existe? Bem, eu vou provar agora que ele não existe. Eu vou considerar agora o caminho, pessoal, mais uma vez. A gente está se aproximando da origem, pode ser qualquer caminho. Então, por exemplo, eu vou considerar agora o xy se aproximando do 0, 0 pela parábola y igual a x ao quadrado. E aí a gente vai ver que o limite vai ser diferente, por isso não vai existir o limite dessa função quando xy vai para 0, 0. Então, se y igual a x ao quadrado, f de x ao quadrado é igual a quanto? Né? x ao quadrado. Então, o y é x ao quadrado. Fica 2x a quarta no numerador, e no denominador fica x a quarta mais x a quarta também, né? Porque o y é x ao quadrado. Então, no numerador fica 2x a quarta, e no denominador x a quarta mais x a quarta, que dá 2x a quarta também. Então, fica 2x a quarta sobre 2x a quarta. E isso vale quanto? Obviamente, 1 para todo x diferente de 0, né? Eu não me importo com o valor de x igual a 0, né, nesse caso. Tá? Logo, f de xy tende para 1 quando o xy tende para 0, 0, ao longo da parábola y igual a x ao quadrado, tá certo? Então, portanto, o limite não existe. Tá bom, pessoal? Então, realmente é uma coisa bem mais delicada do que no caso de funções de uma variável, né? Porque, mais uma vez, pode ser por qualquer caminho, tá? Então, embora que esses quatro, na verdade, que a gente fez, né? Primeiro o eixo x, eixo y, reta y igual a x, e agora a parábola y igual a x ao quadrado, poderia ser a parábola x igual a y ao quadrado, tá? Dependendo aqui, né, das potências, tá? São as mais comuns da gente testar, tá? Beleza? E que deve ser os casos que acontecem mesmo nos livros, né, tipo do Sturt. Eu imagino que não deve acontecer outros casos, né, muito diferente desses aqui, né? Tá certo? Bem, pessoal, então vamos agora fazer esse limite quando xy tende para 0, 0 da função 3x ao quadrado vezes y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, tá certo? Né? Então, eu já escrevi algumas coisas aqui, que é o seguinte: a gente pode fazer, e aí eu deixo para vocês fazerem, porque só deixaria o vídeo longo, e é uma conta simples de se fazer. Pode-se provar que f de xy tende para 0 quando xy tende para 0 ao longo de qualquer reta que passe pela origem. Então, vocês podem até fazer os casos particulares, né, do eixo x, do eixo y e da reta y igual a x. Se quiser também, de maneira mais geral, né, pode fazer a reta y igual a mx, onde m é uma constante qualquer. Tá? E aí a gente pode provar que f de xy tende para 0. Tá? Se você fizer o xy tender para 0 ao longo de qualquer reta que passe pela origem. Mas também você pode fazer aí as contas e ver que também a f de xy vai para 0 se você fizer o xy ir para 0, 0 pelas parábolas y igual a x ao quadrado e também pela parábola x igual a y ao quadrado. Tá? Veja, isso não é suficiente para provar que esse limite é 0. Porque, tá, eu fiz com as parábolas e com retas, sei lá, vai que se eu fizesse com o y igual a x ao cubo, ou uma função qualquer que tem, uma curva qualquer que passasse pela origem, poderia dar um valor diferente. Então, isso não prova que o limite é 0.
mas já dá uma suspeita de que esse limite existe e que é zero. E aí a gente vai ter que provar usando a definição, e vocês vão ver que provar que o limite existe nesse caso é mais trabalhoso do que, né, os casos anteriores onde a gente viu que o limite não existia, tá certo? Então vamos lá agora provar que esse limite existe e é igual a zero. Provar as nossas suspeitas, né? A gente está suspeitando aqui que é zero, porque por todos esses caminhos que a gente escolheu, sempre foi para zero, e aí eu suspeito que esse limite existe e que é zero. Então, dado um epsilon positivo, devemos achar um delta positivo, tal que, se a distância do ponto xy para o ponto 00, no caso a distância para o ponto xy do ponto 00 é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, tal que, se essa distância estiver entre 0 e delta, então o módulo de f de xy menos L, o L nesse caso é zero, que é o que eu quero provar que esse limite é zero, é menor do que epsilon. Né? Então, dado o epsilon positivo, deve existir um delta, a gente deve encontrar ele, de maneira que, se a distância do ponto xy para o 0, 0 estiver entre 0 e delta, a distância do xy para o 0 for menor do que delta, então a distância de f de xy para o L, que no caso é o 0, é menor do que epsilon, tá certo? A gente deve encontrar esse delta. Equivalentemente, se o 0 é menor que a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado é menor que delta, então, aí preste atenção pessoal, só vou usar, né? O zero aqui, né? Pouco importa. Então vou passar o módulo aqui. Só que lembre que o módulo de um número não negativo é ele mesmo. E lembre que todo número ao quadrado é não negativo. Então o módulo de x ao quadrado é x ao quadrado, o módulo de y ao quadrado é y ao quadrado, tá certo? Eu vou pegar esse 3x aqui e vou puxar para frente propositalmente, vocês vão ver o porquê. Eu vou botar esse 3x aqui, desculpe, 3x não, 3y aqui para frente. E aí, como está em módulo, vai ficar módulo de y. Módulo de 3 é o próprio 3, né? E aí, agora esse y aqui poderia ser negativo, então ele fica em módulo. Mas essa parte aqui, olha, de x ao quadrado, ela é maior ou igual que zero. Então ele pode sair do módulo, né? Na verdade, o módulo dele é ele mesmo, tá certo? E também esse denominador aqui é maior ou igual que zero. Então o módulo dele é ele mesmo, tá certo? Então, o que eu estou dizendo aqui, essa coisa aqui é igual a isso aqui. Então eu só reescrevi de uma forma que venha me ajudar, certo? Agora, olha para essa partezinha aqui, pessoal. O que acontece é que como y ao quadrado é sempre maior ou igual a zero, eu tenho x ao quadrado mais esse cara maior ou igual a zero. Então esse denominador aqui, com certeza é maior do que o x ao quadrado, que é o numerador. O denominador é maior ou igual do que o numerador, e ambos são não negativos. Então, essa fração aqui, ela é menor ou igual a 1, tá certo? Olha, o que eu estava falando aqui, de que isso aqui ser menor ou igual a 1, o que acontece é o seguinte, y ao quadrado é maior ou igual a zero. Logo, se eu somo x ao quadrado dos dois lados, o que é que eu tenho? Eu tenho que x ao quadrado mais y ao quadrado é maior ou igual do que x ao quadrado. Eu somei x ao quadrado dos dois lados. Daí, o que é que eu faço? Eu vou dividir esse número x ao quadrado, é também maior do que zero, tá certo? Bem, corta a última parte que eu falei do x ser maior do que zero, certo? E aí, pessoal, o que acontece agora é o seguinte, então, veja que eu estou fazendo xy indo para 0, 0, então eu não me importo com quando xy é o ponto 0, 0. Então, o que eu estou dizendo é que x ao quadrado mais y ao quadrado, como o xy não é o ponto 0, 0, então isso aqui é maior do que zero, beleza? E o que acontece é que eu vou passar esse x ao quadrado mais y ao quadrado dividindo aqui. E aí o que é que eu vou chegar? Eu vou chegar aqui, eu vou escrever até aqui embaixo, tá pessoal? Vou passar dividindo. Tá? Então eu vou chegar aqui, 1 é maior ou igual, porque eu passei dividindo, né? 1 é maior ou igual, também esse número aqui é positivo, é maior ou igual que x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá certo? O que eu estou dizendo é que esse termo aqui é menor ou igual a 1, tá certo? Então esse número aqui é menor ou igual a 1, tá bom? E o que é que eu posso concluir daí? Eu posso concluir que 3 módulo de x vezes x ao quadrado sobre
x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual, já que esse daqui é menor ou igual a 1, é menor ou igual que 3 módulo de y. Só que veja, o módulo de y é menor ou igual. Vou botar a igualdade primeiro. O módulo de y, vou fazer com calma, o módulo de y é igual a raiz quadrada de y ao quadrado, certo? Isso, não sei se vocês lembram, mas a raiz quadrada de y ao quadrado é o módulo de y, né? Não é y porque o y pode ser negativo, mas quando sai da raiz tem que ser positivo, por isso que aparece o módulo, tá? E aí isso aqui é menor ou igual, por sua vez, do que a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Por que isso aqui é menor ou igual que isso? Porque eu estou somando um termo não negativo, né? Um termo, sendo mais simples, né? Um termo positivo, certo? Então eu somei um termo positivo aqui dentro, um termo não negativo, na verdade, então eu acrescentei. Lembra só, pessoal, olha, lembra só para o início, né? Que eu falei que isso aqui é igual a isso, tá certo? Então lembra só que esse início aqui é 3x ao quadrado y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, tá certo? E aí, pessoal, aqui tem um argumento que é um argumento analítico, tá? E às vezes o pessoal, né, tem um pouco de dificuldade. Preste atenção. Eu quero que isso aqui seja menor do que epsilon. Esse termo aqui eu quero que seja menor do que epsilon. E eu posso controlar esse, porque eu posso fazer esse menor do que qualquer delta. Eu posso fazer o delta, isso aqui menor do que o delta que eu quiser. Beleza? Eu posso escolher o delta. Então eu posso escolher isso aqui menor do que o que eu quero. Então o que eu quero dizer é o seguinte, olha. Tá, então eu posso obrigar que esse cara vezes 3, eu posso obrigar que esse cara vezes 3 seja menor do que epsilon. Posso, porque eu posso fazer esse daqui tão pequeno quanto eu queira. Veja que é justamente esse que eu posso fazer menor do que o delta. Quem estou querendo achar é o delta. Então eu posso fazer esse daqui tão pequeno quanto eu queira, porque eu posso fazer o delta menor do que o que eu quiser. Então o que eu estou dizendo é, eu quero que esse cara aqui vezes 3 seja menor do que epsilon. Pronto, é o que eu quero. Tá? Eu botei aqui em lilás propositalmente. Tá? Então dizer que esse cara aqui é menor do que epsilon, se eu passo 3 dividindo para cá, eu estou dizendo que isso aqui deve ser menor do que epsilon sobre 3. Então esse termo aqui deve ser epsilon menor do que epsilon sobre 3. Então basta eu escolher o delta aqui igual a epsilon sobre 3 que tudo vai funcionar bem. Tá certo? Espero que vocês tenham compreendido. Então, voltando aqui a escrever de azul, tá bom? Então, se escolhermos, ou se tomarmos, né? Então agora, né, tomando o delta igual a epsilon sobre 3 como eu quero, olha, e aí eu vou provar justamente isso. Que se isso acontece com o delta que eu escolhi, então isso aqui vai acontecer. Bem, a conta que está aqui, tá? Então, olha, o que é que eu quero? Se a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado for menor do que delta, nesse caso o delta eu já escolhi, ele é epsilon sobre 3. Isso aqui implica que esse cara aqui, esse daqui, né? É a conta que eu já fiz, essa equação aí em cima. Esse cara aqui, que eu já provei que é menor ou igual do que 3 vezes isso aqui vai ser menor do que, olha, esse daqui é menor do que epsilon sobre 3, então isso aqui vai ser menor que 3 vezes epsilon sobre 3, porque essa parte aqui é menor do que epsilon sobre 3, isso aqui é epsilon. Então o que foi que eu provei? Que se a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado tiver entre 0 e epsilon sobre 3, então f de xy menos 0 é menor do que epsilon, tá certo? Então o que eu provei no final de tudo, o que eu provei foi que o limite, né, quando xy tende para 0, estou escrevendo bem rápido, tá? O vídeo ficou longo, né? Dessa função é 0, tá bom, pessoal? Bem, então vocês viram que provar que o limite existe e que o valor dele é esse para uma função, né? Veja que aqui é uma função racional, né? Mas eu não posso aplicar, né? O 0 não está no domínio dessa função racional, tá bom? E aí deu mais trabalho do que os exemplos anteriores, que foi provar que o limite não existe, tá certo, pessoal? Então na próxima aula, pessoal, a gente ainda vai falar de algumas propriedades de limites, de funções de duas variáveis e também de continuidade, tá? De funções
de duas variáveis, tá bom, pessoal? Até a próxima. Bem, pessoal, então a gente acaba aqui essa parte de limites, só que na verdade na próxima aula a gente já começa a falar sobre continuidade de funções de duas variáveis, tá? De várias variáveis também, né? E aí a gente já vai dar, né? Eu já falei, né? Já usei um pouco do que a gente vai falar e vocês vão ver que tem algumas coisas realmente que acontecem também, como de funções de uma variável, tá bom? Mas aí, claro, vocês têm que sempre manter a atenção para as sutilezas, né? Para aquelas diferençazinhas, tá bom? Então até o próximo vídeo.